Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Stoner, escrito por John Williams. Uma coisa que eu adoro sobre esse livro é que não importam os spoilers. Dá pra falar abertamente sobre tudo aqui, porque logo na primeira página o livro já entrega tudo o que você precisa saber sobre a vida do protagonista. Onde ele nasce, cresce, reproduz e morre, e é isso. Não é sobre grandes reviravoltas. William Stoner, que é o protagonista desse livro, não terá conquistas grandiosas ao longo da vida dele. Na realidade, ele vai viver uma vida até que bem simples para certos padrões. E a saga do William Stoner não teve grandes repercussões na época em que o livro foi publicado, na década de 60. Mas com o passar dos anos, essa história foi redescoberta e esse livro ganhou uma grande projeção. Ele é um sucesso de críticas literárias, muita gente elogia. Eu não estou excluída desse grupo, eu adorei essa leitura. E aí que vem a grande pergunta: se é um personagem que não fez nada de grandioso na vida, se é um personagem que viveu uma história tão simples e tão banal quanto a vida de qualquer outra pessoa, o que tem de mais nessa história? Aí é que vem o pulo do gato. O escritor John Williams, ele consegue encontrar a grandiosidade dentro do cotidiano. Em escala global, as tristezas e alegrias de pessoas comuns como eu e você são insignificantes. Mas dentro do universo particular de cada pessoa, acontecimentos que podem ser banais para quem está assistindo de fora, podem ser avassaladores para quem está vivenciando isso. E é acompanhando a história do William Stoner do início ao fim. A gente vai entendendo a intensidade dos sentimentos e dos acontecimentos na vida dessa pessoa. E é por meio dos sacrifícios e das renúncias do Stoner é que a gente sente o peso desses sentimentos de perda que ele tem. E que são fáceis para qualquer leitor se relacionar, porque a vida é assim. À medida que você vai vivendo, você vai aprendendo, você vai descobrindo, você vai se conhecendo, você vai se construindo e ao mesmo tempo você também vai se destruindo. Quantas vezes você ou eu já não tivemos sonhos que foram se perdendo ao longo dos anos, ou porque a gente não consegue realizar, ou porque a gente vai se transformando e tudo vai perdendo significado e a gente vai querendo coisas novas na vida. Então é assim que começa a saga de William Stoner. Ele vive numa fazenda apenas com os pais, numa vida muito simples, num relacionamento que a princípio parece muito raso. Mas é impressionante como você vê o quanto ele não conversa com os pais, o quanto não existe diálogo e ainda assim eles conseguem ter grandes compreensões ao modo deles, dentro daquela forma como eles vivem. Principalmente quando o pai do Stoner vai enviar ele para a faculdade, ele não tem grandes conversas, não chega a ter grandes reflexos profundos a respeito do quanto vai ser proveitoso para a fazenda deles que o Stoner tenha um conhecimento mais técnico para melhorar a produtividade. Porque o próprio pai dele não entende muito bem o que está acontecendo ali. Ele está enviando o Stoner para a faculdade, mas por indicação dos outros do que pelas ideias que ele mesmo tem. E é aí que o livro já começa explorando essa intensidade de sentimento. Porque quando chega a hora do Stoner contar para os pais dele que ele não vai voltar para a fazenda, que ele escolheu ficar na faculdade e seguir uma vida mais acadêmica, quase não tem diálogo. Mas a intensidade dos sentimentos do Stoner, de saber que ele vai estar quebrando uma expectativa, é tão grande que ele mal consegue falar. Olha só o que o autor faz aí, né? Ele pega esse silêncio que já é natural deles e é um silêncio que no início da existência do Stoner é um silêncio confortável para ele. E aí quando o personagem sofre essa primeira transformação, em que ele pela primeira vez na vida descobre uma paixão dentro dele, esse silêncio deixa de ser confortável e passa a ser o silêncio da tensão, o silêncio do medo. Sacou como é sutil a coisa? Como não é uma história em que o personagem vai ter uma grande jornada, que ele tem que sair do ponto A e chegar ao ponto B. Stoner não vai muito mais longe do que os muros da Universidade de Columbia, onde ele se desenvolve, onde ele trabalha e onde ele morre. A jornada desse personagem é muito mais interior do que exterior. E aí que está. Eu tô aqui rasgando seda para esse livro, tô dizendo que ele é maravilhoso, foi uma das leituras que eu mais gostei em 2018 e ainda assim não é um livro que vai servir para todo mundo, porque se você é o tipo de leitor que gosta de histórias mais movimentadas, Stoner pode não ser para você. Dentro dessa narrativa tem dois grandes acontecimentos, na verdade tem vários grandes acontecimentos, mas tem dois que eu acho que são muito importantes entender. O primeiro é logo no início do livro,
quando o Stoner está iniciando sua carreira acadêmica e ele só tem 2 amigos e ele tá num bar tomando uma cerveja e conversando com os amigos, coisa que todo mundo já faz no seu cotidiano. Essa é a conversa que vai indicar o caminho que o Stoner vai seguir pelo resto da vida. Porque um dos amigos do Stoner tá conversando com eles a respeito da natureza da amizade deles e dos sentimentos que eles têm em relação à instituição que é a universidade em que eles estão estudando e trabalhando, enfim. É um momento em que o autor se preocupa em explicar o que a universidade significa para o Stoner. E aí é nesse momento que a gente vai entender que a coisa mais importante da vida dele é essa universidade. É tão importante que ele sacrifica a própria carreira em função dessa instituição. Para proteger a idealização que ele construiu ao redor da universidade, ele compromete a própria carreira. E é muito importante entender isso. E eu acho que é aí que está a grande inteligência desse capítulo. Porque não importa, na verdade, o que a universidade é, ele coloca 3 personagens conversando a respeito dessa instituição e mostra que ela tem um significado diferente para cada um deles. Aquele mesmo lugar, dentro daquelas mesmas paredes, pode não ter sentido nenhum para alguns e pode ser um refúgio para outros. Então, o que o Stoner sacrifica para tentar defender não é a universidade em si, é o ideal que ele construiu ao redor daquilo. E isso indica, e aí sou eu falando, isso indica o amor, assim. Isso mostra como aquele lugar é o amor da vida dele. Porque muitas vezes quando nós nos apaixonamos, não é pela pessoa que está lá, não é aquela pessoa real que está lá. Muitas vezes nós nos apaixonamos pela idealização que nós fazemos da pessoa. É a forma como a gente olha para aquilo e entende que aquilo é especial para nós de alguma forma, mesmo que o resto do mundo não se importe. Então, aquela instituição é o grande amor do Stoner, é o que vai orientar as decisões que ele vai tomar ao longo da vida, e muitas dessas decisões vão trazer muita tristeza, muita angústia para ele. E mesmo assim, vai ser esse caminho que ele vai escolher, porque aquela instituição é maior do que isso, é maior até mesmo do que a felicidade dele mesmo. E um outro conceito forte que vai ter nesse universo são os antagonistas. E dentro dessa história existem 2 grandes antagonistas. E na vida do Stoner, uma das maiores forças antagonistas é a sua esposa Edith. O Stoner, quando ele é novinho e ele encontra a Edith pela primeira vez, ele vive aquela paixão que é a paixão de bunda, sabe? Aquele cara que olha a mina, acha ela gostosa. Ela representa a luxúria, ela representa o desejo. Tanto é que logo no início ele tem algumas percepções em relação a Edith e isso deveria ser um aviso pra ele, mas o que acontece é que ele só quer vral e casa com ela mesmo assim. Eu vou até ler aqui um pedaço a respeito de algumas das primeiras percepções que o Stoner tem a respeito dela. Sua educação se fundava na premissa de que alguém iria sempre protegê-la dos eventos torpes que a vida poderia empurrar em sua direção. E, em troca, ela não tinha outro dever que o de ser um gracioso e prendado acessório, pois pertencia a uma classe social e econômica para a qual a proteção era quase uma obrigação sagrada. Por isso ela frequentara escolas particulares para meninas, onde aprendera a ler, escrever e a aritmética básica. Em seu lazer fora encorajada a fazer bordado, tocar piano, pintar aquarelas e discutir as obras mais amenas da literatura. Ela também fora instruída em questões de estilo, conduta social, dicção e moralidade. E aí, para essa leitura não ficar muito extensa, eu vou pular para algumas frases-chave que eu acho que interessa saber aqui. Como, por exemplo, Edith dominava cada aspecto de sua educação, que recebia boa parte de sua energia precisamente daquela força moral tácita e regressiva. Edith só sabia que iria ter deveres em relação ao seu marido e família e que deveria cumpri-los. E ao longo dessa história a gente vai tendo algumas ideias a respeito da angústia que é ser Edith. Porque ela não consegue nem mesmo se encontrar, ela não sabe quem ela não sabe quem ela quer. Vira e mexe, ela inventa de querer fazer alguma coisa que ela coloca uma energia enorme em cima daquilo para logo em seguida se frustrar com aquilo porque ela não sabe nem o que ela está procurando e quando ela encontra algo, ela só consegue identificar que ainda não é aquilo. E, de certa forma, ela começa a odiar
quem ela se tornou, e ela também começa a odiar o meio que transformou ela naquela pessoa frustrada, naquela pessoa perdida, naquela pessoa angustiada. E eu acho que isso fica bem explicativo no capítulo em que o pai da Edith morre. Porque ela volta para casa da mãe dela para o funeral do pai, e em vez de ficar triste pela morte dele, ela se sente libertada. Pela primeira vez na vida, ela se sente liberada daquela tarefa que foi imposta para ela desde o momento que ela nasceu. E é com o desprezo que ela demonstra durante o luto pelo pai dela que ela vai expressar a raiva que ela tem daquilo que ela se tornou e daquilo que o pai dela fez ela se tornar. Provavelmente o ódio que ela tem pelo Stoner não é pelo Stoner em si, mas é o ódio que ela tem pela figura do marido, responsável pela imposição desse padrão social que oprimiu ela durante a sua existência. E é toda essa mágoa e frustração que torna ela uma pessoa tóxica para todo mundo que está por perto dela. Então Edith acaba se tornando a fonte da mazela da existência tanto do marido dela quanto da filha dela. Eu acho, inclusive, que talvez uma das maiores vítimas dela, mais do que o Stoner, seja a Grace, que é a filha que ela tem com o Stoner. Porque o Stoner, bem ou mal, ainda tinha o refúgio dele. Ele ficava incomodado dentro de casa, ia dormir na sala, ia dormir no escritório, ia dormir na universidade. Ele ainda tinha para onde escapar. A coitada da Grace tinha que ficar lá amarrada com essa mulher frustrada a vida inteira, todos os dias, cada instante da vida dela. E isso era tão sufocante para Grace que a Grace chega a engravidar de propósito só para poder fugir dessa mulher tóxica que é a mãe dela. E outro grande antagonista dessa história é o professor Hollis Lomax. E quando ele é introduzido na história, ele já é introduzido como uma metáfora, porque a forma como o escritor narra ele, narra a aparência dele, narra o comportamento dele, é pura metáfora. Hollis Lomax, ele é um homem muito bonito, muito elegante, muito bem vestido, porém deformado. E qual é a minha interpretação dessa metáfora? O Hollis chega para substituir um outro personagem que é o Art Sloan. Ai, eu não sei falar o nome. Archer. Vamos chamar de professor Archer. Então o Hollis chega para substituir o professor Archer. E quem é o professor Archer? O professor Archer é um personagem totalmente alinhado com a idealização que o Stoner tem da universidade. É o professor Archer, sua grande inspiração, é o professor Archer que faz com que o Stoner descubra a paixão que ele tem, não só pela literatura, mas pela instituição que ele adora em si. O professor Archer, ele simboliza toda essa beleza idealizada no universo do Stoner. Então, quando chega o Hollis chega para ser o novo Archer. Então, ele chega fisicamente belo, assim, ele expressa fisicamente a beleza que representa aquela posição que ele vai assumir. Só que ao mesmo tempo ele é o cara que vai começar a envenenar o mundo ideal do Stoner. Então, ao mesmo tempo que ele é muito belo, muito elegante, muito instruído, ele também é deformado. Porque ele é o cara que vai trazer a deformidade para esse mundo seguro, confortável e idealizado, que é essa instituição que o Stoner ama.